Boa noite a todas e a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e essa é a primeira aula do curso O Capital de Marx, uma introdução. Com essa aula, a gente começa a primeira unidade do curso, que vai consistir de 3 aulas, e nessas 3 primeiras aulas, a gente ainda não vai fazer uma análise propriamente dita dos trechos de O Capital. A gente vai tão somente fazer uma introdução mais geral, comentando alguns aspectos da recepção da obra do Marx, da estrutura e da gênese dessa obra e dos possíveis significados de dialética na teoria marxiana. Tá? Então, durante essas 3 primeiras aulas, são 3 aulas de introdução apenas. Na aula de hoje, a primeira aula, a gente vai fazer um panorama bastante geral das principais formas como o Capital, particularmente, ou a crítica da economia política de Marx, foi recebido. Portanto, a gente vai tratar aqui da recepção da obra do Marx, mais particularmente de O Capital. O que eu vou apresentar na aula de hoje são os 3 principais modos de se ler Marx. E aqui a gente pode entender tanto como modos a partir do sentido de que tem certas características compartilhadas em cada um desses modos, mas também como 3 vagas ou 3 ondas de leitura, porque a gente vai notar que há uma certa relação temporal entre cada um desses modos, de forma que segue historicamente o outro, né, numa sucessão aí de cada um desses 3 modos. A gente começa essa primeira aula justamente pela recepção por uma série de motivos. O primeiro é que eu gostaria de deixar claro qual que é a perspectiva que vai ser adotada nesse curso para ajudar vocês a se situarem neste debate. Tá? Eu deixo aqui bem explícito, portanto, que a interpretação que eu vou oferecer da obra do Marx aqui nesse curso é claramente afim, né, ou próxima daquela interpretação que é oferecida pelos autores vinculados às assim chamadas novas leituras de Marx. Eu vou explicar o que isso significa logo à frente. Mas eu também queria oferecer uma espécie de panorama geral da recepção da obra marxiana e deixando claro quais são as principais características de cada uma dessas formas, para que vocês consigam situar o debate da recepção e perceber como a recepção da obra de Marx tem algumas peculiaridades que não são comuns ou não são tão frequentes quando a gente analisa a recepção de outras obras filosóficas ou da obra de outros filósofos. A aula de hoje está dividida excepcionalmente em 4 blocos. Em geral, as aulas gravadas desse curso vão ter sempre 3 blocos. A aula de hoje, excepcionalmente, terá 4 blocos, 4 pequenos blocos. No primeiro deles, eu vou fazer uma apresentação muito geral, muito breve, do que é o marxismo tradicional. No segundo bloco, o que são os marxismos ocidentais. No terceiro bloco, o que são as novas leituras de Marx. E no quarto bloco e final e derradeiro, eu vou analisar um aspecto muito singular das novas leituras de Marx, que é a proposição de que haveria uma espécie de duplo Marx, para usar a expressão já consagrada. Vocês vão encontrar todos os esquemas, as citações, os nomes e as referências que eu menciono nessa aula no PDF que está no link da descrição, tanto do episódio para quem está ouvindo esse áudio pelos agregadores de podcast, quanto na descrição do vídeo do YouTube para quem está ouvindo pelo YouTube. Pois bem,
O primeiro modo de se ler a teoria do Marx, ou a primeira grande onda de recepção da teoria da crítica da economia política do Marx, ou seja, da obra tardia do Marx, corresponde àquilo que a gente poderia chamar de marxismo tradicional, evidentemente. Esse não é um termo utilizado pelos próprios autores que são aqui os paradigmáticos. O termo que eles usam é simplesmente marxismo. O primeiro autor, provavelmente, o primeiro autor a utilizar esse substantivo, isso é, transformar inspiração marxiana em um movimento que ganha esse nome substantivado, marxismo, foi um teórico alemão chamado Franz Mehring, em 1879. Ou seja, o Marx ainda estava vivo, Tanto é que o Marx tem uma famosa frase no final da sua vida, dizendo, respondendo em francês, dizendo que ele não era um marxista, que ele jamais seria um marxista. Pois bem, o marxismo tradicional surge precisamente ali, nos últimos anos da vida de Marx, e vai durar aqui, se a gente colocar uma data, onde essa primeira onda de recepção da obra de Marx termina, a gente pode falar do ano de 1923. Já explico o porquê dessa data. Mas o que a gente precisa notar aqui é, em primeiro lugar, em qual contexto que se dá a origem do marxismo. Se trata de um movimento operário ascendente, isso é, uma disseminação do movimento trabalhista, do movimento dos trabalhadores organizados, uma disseminação no qual esses trabalhadores passam a estar cada vez mais bem organizados em sindicatos e outras organizações e outras instituições, em que esse movimento operário passa a disputar as instituições por meio de partidos políticos, e aí ganha proeminência tanto partidos socialistas quanto partidos sociais-democratas, que são bastante vigorosos, ou seja, que realmente disputam as eleições muitas vezes com possibilidades de vitória, ao mesmo tempo em que há uma onda revolucionária na Europa, que vai culminar com a Revolução Russa, mas que vai também culminar em diversas tentativas revolucionárias, algumas bem-sucedidas, outras mal-sucedidas, frustradas de antemão, mas algumas que chegaram a ser institucionalizadas em diversos lugares da Europa, como a Bavária, na Alemanha e tantos outros lugares, ao mesmo tempo em que houveram vitórias políticas em eleições também desses partidos socialistas e sociais-democratas, e em alguns lugares chegaram a haver governos realmente socialistas. É o caso, notadamente, de um municipalismo socialista que se dá na cidade de Viena, na Áustria. O que caracteriza, em primeiro lugar, o marxismo tradicional é justamente uma ausência de uma concepção do que seria uma crítica da economia política, de forma que a obra do Marx, O Capital, foi entendida muito mais como uma economia política marxista ou socialista, isso é, como uma tentativa de indicar como se deveria organizar uma economia socialista, do que como uma crítica de como se efetiva uma economia capitalista. Isso é, o que o Marx faz no Capital, que eu vou defender nesse curso, é tão somente dizer o que é uma sociedade capitalista, como ela funciona, qual a dinâmica que dirige uma sociedade capitalista, e dizer e apontar diversos problemas que isso acarreta para os seres humanos. O que o marxismo tradicional vai procurar no Capital são indicações de como organizar uma sociedade alternativa à sociedade capitalista. E isso, de antemão, já fazendo aqui uma primeira crítica ao marxismo tradicional, isso vai ser uma espécie de miragem, porque isso não se encontra em O Capital. Outra característica geral do marxismo, ou do marxismo tradicional, é a compreensão, e isso está por trás
da substantivação da obra do Marx, transformar a obra do Marx em marxismo, significa transformar a teoria marxiana em uma cosmovisão. Isso é uma visão de mundo, uma perspectiva a partir da qual se poderia falar sobre qualquer assunto. Assim, surge uma certa tentativa, né, de compreender todos os assuntos mais variados a partir do que seria uma perspectiva marxista. E com isso, a teoria do Marx, que é muito circunscrita histórica e socialmente, passa a ser lida como se fosse uma teoria geral que trata tanto da natureza, quanto da sociedade, quanto da história. Tá? E essa concepção geral, essa cosmovisão, ela é derivada, sobretudo, da obra tardia do Engels. Por isso, um autor como o Elbe vai afirmar que, cito Elbe, o marxismo é, sob vários aspectos, obra de Engels, e por esta razão ele é, na verdade, um engelsismo. Fecha citação. Com isso, há um processo paulatino de simplificação, seja para fins de guiar a atividade do movimento operário e dos partidos socialistas e sociais-democratas, seja também, em determinadas situações, para servir como propaganda do socialismo realmente existente. Então, o que a gente vai ver, né, o que a gente está vendo, é que o marxismo tradicional opera uma grande simplificação da crítica marxiana, deturpando várias passagens, né, e várias categorias, vários conceitos, de forma que a gente poderia esquematizar o marxismo tradicional a partir de 3 elementos fundamentais. O primeiro é uma visão economicista da sociedade, de forma que todos os processos sociais são explicados a partir de suas causas econômicas. O segundo é uma concepção determinista da história. O modo de produção capitalista vai colapsar por causa de suas contradições internas. Então, o marxismo tradicional é caracterizado por um grande otimismo em relação ao futuro, uma crença no progresso, de forma que o desenvolvimento da sociedade capitalista vai necessariamente gerar as condições para a revolução socialista, de forma que o socialismo é, de uma certa forma, o resultado inevitável dos processos sociais, então, em curso. Chegaremos ao socialismo, só não sabemos quando. Por fim, o terceiro elemento fundamental do marxismo tradicional é uma concepção mecanicista da dialética. A dialética entendida como um conjunto de leis que determina o curso da sociedade, da natureza e do pensamento. Os principais autores, né, do marxismo tradicional vão ser o Engels, em primeiro lugar, o Kautsky, o Lenin, o Stalin, Trotsky e tantos outros. Por que isso termina em 1923? Eu não diria que isso termina em 1923, mas em 1923 são publicadas 2 obras que dão origem a uma nova forma de compreender a obra marxiana, a crítica da economia política marxiana. É evidente que isso não significa que, a partir de 1923, não se leu mais Marx dessa forma. Na verdade, ainda tem muita gente hoje que lê Marx dessa forma, que lê o Capital dessa forma e que compartilha de forma positiva, por exemplo, desses 3 elementos que eu acabei de mencionar. Mas eu não sei, eu não conseguiria mais dizer se hoje essa forma de ler Marx ainda é tão disseminada, se essa forma de ler Marx ainda é comum. Eu diria, ao menos, que na universidade já não é mais predominante. Algumas citações só para elencar melhor isso que eu acabei de comentar. Citações do artigo do Elbe, que eu recomendo enfaticamente a leitura.
Primeira citação. Os escritos de Engels, ainda que não apareçam os termos marxismo ou materialismo dialético, rótulos auto-aplicados pelas interpretações do marxismo tradicional, forneceram o modelo de interpretação através do qual a obra de Marx foi compreendida por gerações inteiras de leitores, tanto marxistas quanto antimarxistas. Particularmente, a resenha da Contribuição à Crítica da Economia Política, de 1859, de Marx, o escrito tardio Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia Clássica Alemã, de 1886, e o suplemento ao terceiro livro de O Capital, de 1894-1895, que alcançaram uma influência que dificilmente pode ser superestimada. O socialismo científico, foi compreendido, em especial por Engels, como um sistema ontológico, como uma ciência da totalidade. A dialética materialista funciona aqui como uma ciência da lei geral do movimento e do desenvolvimento da natureza, da sociedade humana e do pensamento. E o Welby aqui está parafraseando, mas citando quase literalmente uma frase do próprio Engels. Dessa maneira, a natureza serve para Engels como prova da dialética. E uma última citação. Engels interpreta o primeiro capítulo de O Capital como uma apresentação simultaneamente lógica e histórica de uma troca simples de mercadorias, que se desenvolve em direção às relações de trabalho assalariado capitalista, somente despojado da forma histórica e de contingências perturbadoras. O conceito lógico, neste contexto, significa, basicamente, nada mais do que simplificado, o método de apresentação, a sucessão de categorias, mercadorias, formas elementar, expandida e geral do valor, dinheiro, capital, na crítica da economia política, pode ser, portanto, simplesmente o reflexo do curso histórico em forma abstrata e teoricamente consistente, uma vez que, para ele, ainda em 1894, o tratamento lógico nada mais é do que o histórico, apenas despojado de sua forma histórica e das coincidências perturbadoras. Ele também se refere, laconicamente, no prefácio ao terceiro volume, ao processo de formação histórico, respectivamente lógico, das imagens mentais, como as questões e desenvolvimentos apresentados afirmam. Fecha a citação. O que o Welby está comentando aqui é que, por trás dessa compreensão mais generalizada do marxismo tradicional, existem várias questões substantivas da forma como é entendida e interpretada a organização da argumentação de O Capital. Dessa forma, o marxismo tradicional tendeu a interpretar o primeiro capítulo do Capital, as primeiras seções do Capital, como se fossem uma espécie de pré-história do capitalismo. E essa é uma forma de interpretar muito problemática, até claramente, textualmente equivocada, porque o Marx está se referindo, desde a primeira frase do Capital, ele deixa claro que ele está se referindo a sociedades capitalistas e que, portanto, aquilo que o Marx comenta no primeiro capítulo não são formas de socialização anteriores ao capitalismo, mas sim formas de socialização existentes no interior e disseminadas pelo desenvolvimento da socialização capitalista. Então, deixando isso bem claro, um dos motivos justamente pelos quais a gente começa já analisando a recepção da obra do Marx é para notar que logo no primeiro capítulo há divergências muito profundas sobre a forma como se pode interpretar as categorias e mesmo o objeto que está sendo analisado nesse texto, no Capital. O termo marxismo ocidental
salvo engano, foi utilizado pela primeira vez pelo filósofo francês Maurice Merleau-Ponty no livro As Aventuras da Dialética, em 1955, e foi popularizado, sobretudo, por Perry Anderson, pelo historiador britânico Perry Anderson, quando este escreveu, em 1976, o livro Considerações sobre o Marxismo Ocidental. É usual falar que o marxismo ocidental começa no ano de 1923, porque nesse ano, Georg Lukács, um filósofo húngaro, publica História e Consciência de Classe, e Karl Korsch, um filósofo alemão, publica o livro Marxismo e Filosofia. E esses dois livros estão claramente além do escopo de interpretações tradicionais do marxismo, colocando em questão vários dos pressupostos do marxismo tradicional e inaugurando, assim, uma nova onda de leituras de Marx e um novo modo de interpretação de O Capital. Essa nova onda e esse novo modo de interpretação surgiu num contexto do fracasso das revoluções socialistas na Europa, da ascensão do fascismo e da moderação dos partidos socialistas e social-democratas, que cada vez mais se institucionalizaram e passaram a propor mudanças não revolucionárias e não radicais, no sentido de acreditarem que mesmo mudanças profundas aconteceriam de forma gradativa, de forma paulatina. Isso também corresponde a uma moderação e uma institucionalização dos próprios movimentos operários, em uma situação de crescente integração do proletariado, que se dá também por conta de uma melhoria bastante significativa no padrão de vida desses trabalhadores, em especial no contexto do pós-guerra europeu e americano. Em outros lugares, a situação é um pouco distinta. Então, a gente pode falar que essa segunda onda de interpretação de Marx dura de aproximadamente 1923 até aproximadamente 1968, embora o marxismo ocidental, ou a forma de interpretar Marx a partir dos marxismos ocidentais, o melhor é sempre usar esse termo no plural, porque são marxismos muito diferentes, não se trata de uma visão unitária, tal como o marxismo tradicional, ou minimamente unitária, tal como o marxismo tradicional. É muito mais usual encontrar ainda representantes dessas distintas leituras que fazem os marxismos ocidentais. É preciso notar que o surgimento e a disseminação dos marxismos ocidentais se dá também num contexto em que se redescobrem, ou melhor, em que se descobrem, porque é a primeira vez que esses textos são publicados, várias obras de juventude de Marx. E aqui ganham destaque, em especial, os manuscritos econômico-filosóficos, também chamados de manuscritos de Paris, e a ideologia alemã. Notem que antes da década de 20, ninguém tinha tido acesso a esses textos. Esses textos eram simplesmente desconhecidos do grande público e que os marxismos ocidentais vão ser caracterizados também pela recepção desses escritos, de forma que muitas vezes marxistas ocidentais vão interpretar a obra tardia marxiana com base na descoberta desses textos de juventude. Uma das características dos marxismos ocidentais é justamente uma tendência academicista, isto é, há um descolamento do debate sobre a obra do Marx dos próprios debates que ocorrem no interior do movimento operário e, portanto, passa a haver um debate acadêmico sobre a obra do Marx que está separada não apenas do movimento operário, mas também dos movimentos contestatórios, o que é uma tendência paradoxal, porque o marxismo tradicional
estava profundamente vinculado a esses movimentos contestatórios, em especial o movimento operário, mas ele era determinista, né? Ele acreditava que o socialismo era inevitável e que, portanto, a gente poderia simplesmente acelerar o processo de derrocada do capitalismo, mas a gente fazendo isso ou não, a gente acabaria chegando em uma sociedade socialista. Uma das quebras dos marxismos ocidentais é justamente a desconfiança frente a esse determinismo histórico e a percepção de que não, né, de que o capitalismo precisaria ser derrubado e de que seria necessário uma ação, né, uma filosofia da ação, uma filosofia da praxis, né, uma praxis efetiva para transformar o mundo. Porém, né, paradoxalmente, esse imperativo da ação se dá justamente num contexto de academicização, né, um contexto de descolamento em relação a quem seria o agente da revolução, né, o agente histórico portador das demandas revolucionárias. Há um abandono do modelo da Revolução de Outubro russa como o paradigma de ação, né? Os marxistas ocidentais até podem, muitos deles, considerar ainda a Revolução Russa como o modelo mais bem acabado do que é, né, uma revolução bem-sucedida, mas ainda assim vai ter amplos debates no interior do marxismo ocidental sobre estratégia, de forma que muitos dos autores vão argumentar que não é mais, que esse modelo não funciona para as sociedades ocidentais e não funcionaria mais por mudanças na situação histórica, no diagnóstico de época. Então, por exemplo, a gente vai ter autores propondo, né, que o movimento socialista deve sim se tornar cada vez mais institucionalizado e fazer a grande marcha por meio das instituições, ganhando eleições, reforçando sindicatos e coisas do gênero. Ainda assim, né, autores como Lukács e Gramsci argumentam que haveria um suposto privilégio cognitivo do proletariado para desvelar, né, a verdadeira essência da exploração capitalista, de forma que os proletariados teriam ao menos uma consciência de classe que precisaria ser muitas vezes despertada, né, mas que teria uma consciência de classe que permite a eles compreender como está estruturada a sociedade capitalista. Mesmo isso vai ser muito criticado no interior dos marxismos ocidentais, por exemplo, por meio dos diversos autores da assim chamada teoria crítica, que vão argumentar que só existe a consciência empírica dos trabalhadores e que essa consciência empírica está muito distante daquilo que é, né, idealmente conhecido como a consciência de classe, que, portanto, justamente a exploração do trabalho, que justamente a dominação que é imposta aos trabalhadores impede a esses mesmos trabalhadores desvelarem esses mecanismos de dominação, de forma que eles não só não teriam um privilégio cognitivo, como ainda faria parte da dominação a um certo embrutecimento da consciência que impediria justamente se rebelar ou ter melhor consciência da situação de exploração a que se está submetido. A gente também pode caracterizar os marxismos ocidentais por uma orientação predominantemente filosófica, de forma que há um humanismo em contraposição ao economicismo antes predominante, e um debate cada vez maior sobre a alienação e a condição, e o que seria a condição humana sob o capitalismo. E, por fim, no que diz respeito à dialética, há um aumento muito significativo no debate sobre como Marx recebe a obra hegeliana, né, e quais são as relações entre a filosofia marxiana, e a filosofia hegeliana, mas essa relação é sempre compreendida a partir da chave de o que seria uma inversão materialista da dialética, isto é, a partir da ideia de que Hegel tem uma dialética idealista e que Marx
inverte essa dialética idealista em uma dialética materialista. Sempre foi a partir dessa chave que se leu a relação entre Marx e Hegel nos marxismos ocidentais. Há um longo elenco de autores significativos dessa tradição, mas a gente poderia mencionar aqui, Georg Lukács, Karl Korsch, Gramsci, os diversos autores da teoria crítica, como Horkheimer, Adorno, Marcuse e tantos outros, Sartre, Althusser, Debord e muitos outros. Vou mencionar apenas uma passagem do texto do Elbe que eu gostaria de destacar. Cito Elbe: com a propagação do socialismo em um só país, a bolchevização dos partidos comunistas ocidentais e o estabelecimento do marxismo-leninismo como a ideologia condutora da Terceira Internacional, a partir de meados da década de 1920, começa o característico isolamento dos representantes do marxismo ocidental. Não há mais influência política, nem, talvez com exceção do Instituto para a Pesquisa Social de Frankfurt, os fundamentos para uma prática científica normal. O que distingue esta formação do marxismo como um processo de aprendizagem intelectual, sua percepção da herança hegeliana e do potencial crítico-humanista da teoria de Marx, a inclusão de abordagens burguesas para elucidar a grande crise do movimento operário, a orientação para a metodologia, a sensibilização para fenômenos sociopsicológicos e culturais, em conexão com a questão das causas do fracasso da Revolução no Ocidente, torna-se, no contexto desta constelação, a fonte de um novo tipo de interpretação restrita de Marx. Esta interpretação é essencialmente caracterizada pelo desaparecimento dos problemas teóricos da política e do Estado, por uma recepção seletiva da teoria do valor de Marx e pela predominância de uma ortodoxia silenciosa nas questões de crítica da economia política. Fecha citação. Com isso, a gente passa agora para o terceiro bloco, referente às novas leituras de Marx. O termo Marx-Neue Lektur, em alemão, foi usado pela primeira vez por Hans-Georg Backhaus, um teórico, um filósofo, que talvez seja o protagonista, ao menos do primeiro momento das novas leituras de Marx, mas ele só vai usar esse termo para se referir à sua própria obra e à obra de diversos autores próximos a ele, em 1997, quando ele escreve um prefácio a uma segunda edição de um livro que originalmente tinha sido lançado em 1978. Tá? Então, muitas vezes é dito que o termo surgiu em 78, não, ele surgiu só em 97, mas com uma validação, por assim dizer, regressiva, né, que retrocedia a um outro momento, como, aliás, é o mais usual. Também foi assim no marxismo ocidental, em geral, é assim que acontece com o surgimento dessas terminologias. O contexto em que se dá a aparição das novas leituras de Marx, o contexto de maio de 68, e, portanto, a expansão, por um lado, a expansão das universidades, o que significava que muito mais gente estava na universidade, tinha acesso ao debate intelectual, mas que essa expansão das universidades se dá concomitantemente à ascensão de movimentos contestatórios que não são centrados no trabalho, ou que não são centrados só no trabalho. E aí a gente pode pensar no movimento negro, a gente pode pensar no movimento feminista, a gente pode pensar no movimento estudantil, no ambientalista, no LGBT, entre diversos outros movimentos que contestavam o capitalismo, mas que não contestavam o capitalismo apenas em termos de uma exploração que ocorreria no processo de trabalho. Ao mesmo tempo, isso se dá num cenário em que a alternativa revolucionária estava cada vez menor, né, cada vez mais desaparecida
do horizonte de possibilidades. Pois bem, é absolutamente fundamental para o surgimento dessa nova onda, esse novo modo de se ler a teoria do Marx, a descoberta e a publicação, em primeiro lugar, dos Grundrisse, mas notem que os Grundrisse são publicados bastante tempo antes, em 1939, entre 1939 e 1941. Os Grundrisse, Grundrisse é uma expressão alemã que pode significar algo como esboço, manuscrito, linhas fundamentais, né? Mas, enfim, é uma espécie de esboço, de rascunho de O Capital, mas que mostra uma versão ainda não tão trabalhada do Capital, uma primeira versão do Capital. Na verdade, há uma série de outros manuscritos também do Capital, eu vou tratar disso na próxima aula, mas se dá no contexto em que os Grundrisse estão publicados já há algum tempo, mas que passam a ser realmente descobertos. E quando eu falo de ser realmente descobertos, eu me refiro notadamente, tá, ao livro do Roman Rozdolsky, Gênese e Estrutura de O Capital do Marx, como está traduzido para o português, que é um livro publicado em 1968. Essa é a primeira grande contribuição, né, a primeira grande leitura mais sistemática dos Grundrisse, e que mostra a gênese do Capital, a gênese da teoria exposta no Capital, e começa a apontar com isso para diversos limites das interpretações usuais, tanto do marxismo tradicional quanto dos marxismos ocidentais. Ao mesmo tempo, acontece uma redescoberta. Tá? E aqui há uma espécie de anedota que conta a origem, né, das novas leituras de Marx. Se trata justamente de um seminário dado pelo Adorno na Universidade de Frankfurt. O Backhaus era um aluno do Adorno, e o Backhaus, assistindo a um seminário que tratava, entre outras coisas, sobre Marx e dialética, ele decide fazer um trabalho sobre a dialética e redescobre, né, algo que sempre esteve ali, mas nunca se deu a devida atenção, a primeira edição do Capital. Tá? Ou seja, o texto que a gente vai ler nessa disciplina, como o texto que é usualmente estudado, é o texto definitivo, né, por assim dizer, definitivo, o texto da segunda edição do Capital, que foi publicado em 1873. Mas, 6 anos antes, em 1867, né, tem a primeira edição do Capital, e nessa primeira edição do Capital, há algumas diferenças. Particularmente no primeiro capítulo, na primeira parte do Capital, há diferenças bastante significativas. Tá? Houve uma crítica muito disseminada na recepção da primeira edição, dizendo que aquele primeiro capítulo era incompreensível. E aí o Marx considerou necessário popularizar o texto, escrever de uma forma mais didática, e com isso, né, ele acabou apagando alguns traços importantes do que seria o seu método, né, o que seria a operação dialética em curso, né, exposta nesse primeiro capítulo, mas também coisas importantes para a interpretação sobre a sua teoria do valor. Tá? Então, o que acontece é que as novas leituras de Marx surgem a partir da recepção dos Grundrisse, mas especialmente a partir da percepção de diferenças significativas entre a primeira e a segunda versão do Capital, entre a primeira e a segunda edição de O Capital, e principalmente do trabalho de comparação e cotejamento entre essas duas edições, que levou a uma necessidade de reinterpretação mais geral da obra do Marx como um todo, né, da obra tardia do Marx como um todo. Quais são aqui os traços mais marcantes? Em primeiro lugar, a percepção de que a crítica da economia política do Marx era um projeto bastante audacioso, bastante ousado, mas que permaneceu inacabado. Tá? E que, portanto, havia uma série de lacunas e inconclusões, que o texto do Marx era inconclusivo e que existia, né, essa necessidade, portanto, de perceber que a teoria do Marx ainda estava em processo de construção quando ela foi finalizada, por assim dizer,
com a morte do autor. E importante também salientar que era necessário retirar algumas sobreposições, alguns acréscimos feitos pelo Engels às publicações, em especial do terceiro livro do Capital, para justamente tentar suprimir essas lacunas, né? Que seria importante preservar o estado lacunar da teoria do Marx, o estado inconclusivo da teoria do Marx, porque justamente assim a gente teria acesso ao que Marx realmente pensou. Surge com isso uma preocupação de contrastar a dialética marxiana com a dialética hegeliana, mas não a partir de um pressuposto generalizado de que Marx teria invertido materialisticamente uma dialética hegeliana, idealista, mas sim, né, que seria necessário fazer um cotejamento do texto do Capital e do texto dos Grundrisse, com, em especial, a ciência da lógica do Hegel, e mostrar os motivos pelos quais o Marx flerta, né, na verdade faz algo bem mais contínuo do que um simples flerte com a terminologia hegeliana. E aí aqui, isso vai ser o assunto da nossa terceira aula, mas aqui eu já adianto para vocês, né, que a partir de então vai se falar em duas relações existentes, né, entre a dialética marxiana, e a dialética hegeliana. E essas duas formas de compreensão é uma, né, de que a dialética seria usada como uma forma de exposição ou de apresentação ou ainda de representação. É um termo muito complicado, o Darstellung, né, do alemão, de traduzir, né, pode significar tanto apresentação, quanto representação, quanto exposição, mas uma certa forma de expor o desdobramento interno das categorias. Né? Então, portanto, seria dialético a forma como tanto Marx quanto Hegel expõem as suas categorias, seria isso que o Marx compraria do hegelianismo. Ou bem, né, uma segunda alternativa que vai estar sempre presente nas novas leituras de Marx, haveria uma espécie de homologia estrutural entre, por um lado, o espírito hegeliano e, por outro lado, o Capital em Marx. Isso é, que o Hegel teria, de uma certa forma, percebido a dinâmica da sociedade moderna, mas teria mistificado essa dinâmica, considerando positivo, né, e teleológico uma dinâmica que é automática e cega. Então, portanto, que o Hegel estaria mistificando a categoria do capital e considerando justamente ela como espírito. Então, essa percepção de uma homologia estrutural entre capital e espírito vai ser uma das chaves para a interpretação do que seria a dialética na obra do Marx. Ainda em termos substantivos, né, que dizem respeito sobretudo ao começo do Capital, surge, a partir desse trabalho de cotejamento entre as diferentes edições do Capital, surge a necessidade de repensar a teoria do valor, a assim chamada teoria do valor trabalho de Marx, notando que ela é muito mais distinta, muito mais diferente da teoria clássica do valor-trabalho, exposta, por exemplo, por Adam Smith e Davi Ricardo em obras, né, na economia clássica, porque Marx abandonaria qualquer concepção substancialista de valor. Eu vou explicar o que isso significa na nossa quarta aula, a primeira aula justamente que vai tratar do texto do Capital, e notadamente uma aula dedicada inteiramente à teoria do valor do Marx. Mas aqui é preciso notar, então, que as novas leituras de Marx vão romper com a forma até então predominante de se interpretar, né, digamos, a base mais estrutural, digamos, da obra inteira, que é a teoria do valor,
com uma transformação muito significativa, né, na forma como é compreendida a teoria do valor do Marx. Com tudo isso, se dá uma ênfase cada vez maior à teoria do fetichismo, que vai ser o nosso assunto da quinta aula desse curso, e essa ênfase maior no fetichismo vai acarretar uma diminuição na ênfase anterior, que estava, sobretudo, na questão da luta de classes e na exploração do trabalho. Tá? Eu não estou querendo dizer que a luta de classes ou a exploração saem de cena, de forma alguma, mas elas deixam de ser, né, por assim dizer, a única parte importante do capital e passam a, no mínimo, ter que lidar com outros protagonistas, como a teoria do fetichismo e também a teoria da crise. Como eu já salientei aqui algumas vezes, as novas leituras do Marx propõem por conta disso tudo, uma reformulação muito profunda na forma como se interpreta a teoria marxiana tardia, a crítica da economia política. E uma das consequências dessa reformulação é que a superação do capitalismo deixa de ser compreendida como simplesmente a superação da exploração do trabalho e, portanto, o que seria uma justa distribuição dos produtos, de forma que cada trabalhador receba integralmente o valor daquilo que produz, né? Ou seja, a superação do capitalismo deixa de ser vista como a simples abolição do mais-valor e da exploração do trabalho e passa a ser vista em termos muito mais abstratos e radicais, porque presentes na própria estrutura da civilização capitalista, né? A superação do capitalismo passa a ser visto como a superação ou a abolição das categorias as mais fundamentais desta civilização, a saber, valor, mercadoria, trabalho, trabalho abstrato, mais valor, capital, dinheiro. Tá? A partir das novas leituras de Marx, se começa a pensar uma superação da sociedade capitalista como uma sociedade, né, a sociedade futura pós-capitalista, emancipada, seria uma sociedade na qual não existe dinheiro, na qual não existe mercadoria, na qual não existe trabalho. Mais para frente, a gente vai examinar isso com calma. Tá? Aqui eu estou apenas fazendo uma primeira apresentação do que vai ser aprofundado ao longo desse curso inteiro. Tá? É importante notar também que vai ser comum entre as novas leituras de Marx a ideia de que existe um duplo Marx, mas eu não vou falar disso agora, porque isso vai ser o nosso assunto do último bloco dessa aula. Eu tenho usado e vou usar o termo novas leituras de Marx aqui em sentido amplo. Em sentido muito estrito, a gente costuma falar que as novas leituras de Marx são aquelas levadas a cabo por autores como Roman Rosdolsky, Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt, Alfred Schmidt e Michael Heinrich. Tá? Notem, Backhaus, Reichelt e Schmidt foram todos eles alunos do Adorno na década de 50, em especial no começo da década de 60, e pensaram, né, os termos de uma nova interpretação de Marx a partir, sobretudo, dos seminários, né, que o Adorno deu sobre esse assunto. Embora o Adorno, ele próprio, né, permaneça, digamos, eu gosto de dizer que ele tem um pé no marxismo, nos marxismos ocidentais, e um pé nas novas leituras de Marx, né, mas em termos estritos, o próprio Adorno não avança nos tópicos aqui elencados. O Heinrich é um autor bem posterior, o Rosdolsky bem anterior, mas que de uma certa forma, né, também possui um papel absolutamente fundamental para o surgimento das novas leituras de Marx. Porém, a gente também pode usar as novas leituras de Marx em um sentido mais amplo, no qual ela engloba a proposta de reinterpretação da teoria crítica marxiana feita por Moishe Postone e pelos distintos teóricos que filiados, por assim dizer,
a crítica categorial, ou assim chamada crítica do valor, né? E aqui cabe mencionar Roberto Kurtz, cabe mencionar Anselm Yapping, cabe mencionar Roswitha Scholz, entre tantos outros. Tá? Então, que a gente pode usar, e eu quando falar de novas leituras de Marx, vou estar me referindo aqui nesse curso, e deixo isso muito claro agora, às novas leituras em sentido amplo, ou seja, a uma forma mais disseminada de interpretação de Marx, que surge a partir dos anos 60, mas que vai pensar, né? E aqui eu diria que o elemento diferenciador, a diferença específica das novas leituras de Marx, pelo menos no sentido que eu estou usando neste curso, é o fato de pensar a superação do capitalismo não apenas como superação da exploração do trabalho, como superação do mais-valor, mas também como superação da mercadoria, do trabalho, do capital, do dinheiro. Duas passagens bastante rápidas para finalizar este bloco. Tá? Uma do Elby, cito Elby, em termos de conteúdo, nas principais vertentes do debate, bastante contraditórias e não compartilhadas por todos os representantes, ocorreu um triplo abandono dos tópicos centrais do marxismo tradicional, um afastamento da teoria substancialista do valor, um afastamento das concepções teóricas que pensam o Estado de forma instrumental e manipuladora, assim como um afastamento de interpretações da crítica da economia política centradas no movimento operário, na ontologia do trabalho ou, de forma até mais geral, até mesmo na teoria revolucionária como tal. Fecha citação. Então aqui o Elby elenca alguns dos pontos de debate. Muitas vezes o abandono, né, de uma concepção instrumental no qual o Estado e a política e o direito seriam tão somente instrumentos da classe burguesa, capitalista, né, para dominar e explorar os trabalhadores. O abandono de uma ontologia do trabalho, onde o trabalho seria a realização e a efetivação da natureza humana. E até mesmo, né, o abandono, por vezes, da estratégia revolucionária como estratégia de transição entre uma sociedade capitalista e uma sociedade socialista. Cito também uma passagem de um artigo do Belofiore e Riva. Cito os dois autores. Isso mudou nos anos 1960 com as contribuições de Backhaus, Reichelt e Schmidt. Surgindo da Escola de Frankfurt no auge de sua influência, no pós-guerra, sobre a nova esquerda, eles contribuíram decisivamente para a revitalização do estudo sobre Marx na Alemanha Ocidental. As questões gerais levantadas eram a relação de Marx com Hegel, a continuidade ou não de sua teoria do valor com a economia política, a natureza do seu materialismo e assim por diante. Mas no coração dessas questões estava a radicalização da ruptura de Marx com a economia política clássica, especialmente a de Ricardo, e a ruptura daí resultante com o marxismo clássico. Fecho citação. Então, em resumo, para o marxismo tradicional, né, tanto para o marxismo tradicional quanto para os marxismos ocidentais, o principal problema do capitalismo é a exploração dos trabalhadores, pois os trabalhadores geram mais valor do que recebem. A crítica ao capitalismo, por conseguinte, é feita a partir do ponto de vista do trabalho, tornando-se uma espécie de ideologia do movimento operário, um instrumento para a luta de classes. E a superação do capitalismo é compreendida como a justa repartição da produção, de modo que o trabalhador, né, passe a receber o valor integral daquilo que ele produziu. Já para as novas leituras de Marx, a compreensão acima é considerada como restrita, como uma caricatura empobrecida da teoria marxiana. O capitalismo é compreendido como uma forma peculiar de civilização baseada em certas categorias: valor, trabalho, trabalho abstrato, dinheiro, capital. Esta civilização tem inúmeros problemas. Ela é fetichista, e isso faz com que os indivíduos não controlem a sua produção, pelo contrário, os indivíduos é que são controlados pelo modo de produção, acarretando uma dominação abstrata. Ela é automática,
de modo que a civilização é guiada por uma dinâmica cega que só busca o seu engrandecimento contínuo, e ela produz infindáveis sofrimentos, não apenas por causa da exploração do trabalho, mas também por causa da exploração do trabalho, mas já inclusive por tornar tudo trabalho. Em outras palavras, o capitalismo é visto como uma forma de vida infeliz, empobrecida, sem graça. A superação do capitalismo é visto como superação das categorias que compõem essa civilização, isto é, como a abolição do valor, da mercadoria, do dinheiro, do trabalho. Por isso, as novas leituras de Marx também podem ser chamadas, ou pelo menos da forma como a gente está propondo aqui, uma forma certamente que não leva em conta todos os pormenores, como crítica categorial. Essa onda de interpretações é bastante polêmica, é claro que tem vários bons argumentos, boas objeções dos marxismos ocidentais contra elas, mas se destacam aqui, sobretudo, duas objeções, que eu gostaria aqui de tão somente mencionar. A primeira objeção é que isso leva a um paulatino afastamento das lutas concretas e um refúgio na discussão acadêmica. Isso é, se os marxismos ocidentais já são, de uma certa forma, um academicismo, um refúgio na academia e um abandono das lutas concretas, as novas leituras de Marx avançam muito nesse processo, uma vez que é um descolamento dos movimentos contestatórios mais concretos. Isso se dá, sobretudo, porque na medida em que a crítica se torna cada vez mais radical, no sentido de questionar cada vez mais as categorias mais elementares da nossa forma de socialização, torna-se também mais abstrata e, portanto, menos passível de ser transformada em demandas concretas, em programa político. Quer dizer, é muito mais fácil tu fazer um programa político sugerindo um modo de acabar com mais valor, isso é, a bandeira do socialismo, a bandeira mais comum do socialismo, isso é, tornar os meios de produção em propriedade coletiva, do que propor a abolição da mercadoria, a abolição do dinheiro, a abolição do trabalho em geral. Isso não tem como converter em um programa político. Uma segunda objeção relacionada com essa é que a exploração existe, que a luta de classes está aí, e que as novas leituras de Marx tenderiam a ignorar ou não levar suficientemente em conta essas questões. Há uma contra-objeção aqui, uma resposta mais ou menos pronta a essa objeção. Quer dizer que sim, a luta de classes está aí, sim, a exploração está aí, mas que essa luta de classes ela já não leva mais a lugar algum. Que essa luta de classes já não tem no seu interior um potencial de transformar o modo de produção e a forma de socialização como tal. Isso é, ele já não aponta mais para um horizonte de possibilidade pós-capitalista, ou para um horizonte de possibilidade que de fato transcenda o capitalismo, que a luta de classes se daria apenas no interior do capitalismo, apenas com vistas a um melhoramento do capitalismo, mas não mais, com vistas à sua transformação radical, com vistas à sua superação, com vistas à emancipação do capitalismo. Tudo isso a gente vai voltar a discutir em pormenores ao longo desse curso. O objetivo dessa aula é apenas fazer uma primeira apresentação de alguns problemas que a gente vai justamente tratar ao longo deste curso. Para terminar a aula de hoje, só um rápido comentário sobre um aspecto importante das novas leituras de Marx, que é a suposição de que haveria uma espécie de duplo Marx. Essa expressão foi usada, salvo engano pela primeira vez, por um teórico próximo, não propriamente filiado às novas leituras de Marx, mas bastante próximo às novas leituras de Marx, um teórico alemão chamado Stefan Breuer, que em 1977 escreveu um livro chamado A Crise da Teoria da Revolução. Era um livro basicamente de crítica ao trabalho do Marcuse, e nesse livro o Stefan Breuer
faz uma distinção entre o que seria um Marx esotérico com S, ou seja, um Marx que falaria para um grupo já de pessoas iniciadas na sua teoria, que já compreendem as bases da sua teoria, e que esse Marx esotérico com S seria um crítico radical da sociedade capitalista, ao passo que haveria também um Marx esotérico com X, no sentido de um Marx que escreve para um público de leigos, de interessados, mas não iniciados na sua teoria, e que esse Marx esotérico com X apresentaria uma espécie de ontologia do trabalho otimista, uma teoria popularizada, mas muito mais caricata e problemática do que a primeira. Cito o Breuer no momento preciso em que ele faz essa distinção. Diz o Breuer: enquanto, para fazer uma distinção usual às mais antigas interpretações de Hegel, o Marx esotérico, com S, descobriu a natureza abstrata repressiva da socialização burguesa com um radicalismo inédito, natureza esta que eliminou à força todos os modos de vida, comunicação e produção que não correspondiam a ela, pois ela consiste na completa subjugação da individualidade sob condições sociais que assumem a forma de poderes factuais de subjugar as coisas, o Marx, esotérico com X, tendia a revogar sua visão de que a socialização da produção no modo de produção capitalista só poderia significar socialização abstrata. Em contraste direto com sua análise do capital como o poder econômico dominante da sociedade burguesa, Marx explicou a sujeição da sociedade às próprias características do capitalismo, ao seu próprio contexto externo, como uma mera aparência, por trás da qual, na verdade, uma história completamente diferente se passa. O desenvolvimento superior da espécie pelo trabalho, pelo confronto do homem com a natureza, através do qual se desenvolveriam os elementos educacionais de uma nova sociedade e as convulsões da velha, que, uma vez que só podem ser determinados externamente pela respectiva forma de produção social, deve garantir a tendência objetiva da história em direção à emancipação, ainda que aparentemente se esteja cada vez mais distante dela. Fecho citação. Essa distinção entre o Marx esotérico com S e o Marx esotérico com X vai se disseminar da obra do Breuer para a obra dos demais autores das novas leituras de Marx, de forma que Backhaus, Schmitt e Heinrich vão trabalhar com a distinção entre um Marx esotérico com S, que é autor de uma crítica refinada do capitalismo, e um Marx esotérico com X, que faz uma popularização pouco rigorosa. Mas, como nota o Welby, essa distinção passa por 3 momentos. Em um primeiro momento, para esse conjunto de autores, haveria um Marx esotérico com S, que é um crítico radical, e um Engels esotérico com X, que faz uma popularização grosseira. Num segundo momento, haveria um Marx esotérico com S, que faz uma análise do capitalismo, uma análise do real existente no capitalismo, e um Marx esotérico com X, que escreve textos de popularização. O caso do Manifesto Comunista seria o mais conhecido. Já no terceiro momento, esses autores, Backhaus, Schmitt, Heinrich, percebem que o Marx é esotérico com S em partes de sua análise do capitalismo e em parte de suas observações metodológicas e metateóricas, mas que ele é esotérico com X em outras partes dessas mesmas obras. Então, que mesmo no Capital haveria um Marx esotérico com S, que faz uma crítica muito radical, muito refinada, uma análise de fato do movimento do capital e da dinâmica capitalista, mas ao mesmo tempo que nessa crítica da economia política está imiscuída outras influências, outras inspirações que fazem Marx muitas vezes cair em uma concepção bem mais problemática da história, da natureza, e faz afirmações muito mais, de uma certa forma, inconsistentes ou incoerentes com sua própria teoria. Em alguns momentos, mais para frente, a gente vai analisar isso. Também outros autores
vão falar de um duplo Marx. Moishe Postone, por exemplo, fala que é preciso notar que numa obra como Capital há dois níveis de crítica distintos. Por um lado, há momentos em que Marx faz uma crítica do cerne do capitalismo enquanto tal, mas que há em outros momentos o Marx se revela apenas um crítico da forma de capitalismo, de sociedade capitalista, de socialização capitalista que ele conheceu, isso é, o capitalismo liberal do século XIX. Então, cito Postone, algumas dessas tensões internas poderiam ser entendidas como uma tensão entre, de um lado, a lógica da análise categorial marxiana do capitalismo como um todo, e de outro, sua crítica mais imediata do capitalismo liberal, ou seja, em termos de uma tensão entre dois níveis diferentes de localização histórica. Por fim, e última coisa que eu falo na aula de hoje, Robert Kurz, o teórico da crítica do valor, vai manter uma definição muito parecida, em termos muito parecidos com o Stephen Breuer, entre uma oposição de um Marx esotérico com X, que seria um Marx positivista, e um Marx esotérico com S, um crítico radical da socialização capitalista, ainda que por vezes contraditório. Então, diz o Robert Kurz, neste sentido, a obra de Marx se revela como descendente da ideologia liberal e da doutrina clássica da economia. Descendência que, de um lado, põe fim à teoria mãe da modernidade, ao passo que, de outro lado, ainda carrega seus traços maternos. No entanto, precisamente este Marx positivista é o conhecido Marx esotérico, com X do movimento dos trabalhadores e da luta de classes. O modo de falar do mais-valor como forma de um mais-trabalho não pago e da exploração dos trabalhadores, a ser estruturalmente determinada pelos capitalistas, sugere de algum modo a reivindicação do valor integral para a classe trabalhadora. Com isso, contudo, valor e trabalho, como categorias da forma e da substância da sociedade capitalista, são simultaneamente positivadas em condições ontológicas e suprahistóricas de existência. Embora imprecisa e contraditória em termos de conceituação e apresentação, a dimensão mais profunda da teoria de Marx remete, contudo, a um entendimento totalmente diferente. Nessa leitura, o trabalho já não aparece subitamente como substância positiva, mas como substância negativa. O valor aparecendo, consequentemente, como a forma de uma socialização negativa. A substância trabalho do valor é real e objetiva, mas apenas no interior do moderno sistema produtor de mercadorias. Em nenhum outro modo de produção e de vida, a atividade prática da sociedade assumiu, no metabolismo com a natureza, o teor substancial da abstração abrangente, socialmente universal, e dominou, na forma do valor, todo o processo de reprodução. Fecho citação e desejo a todos uma boa noite e até a próxima aula.